Meu pai destruiu o Mustang que eu tinha guardado com tanto esforço bem na frente do meu filho, no aniversário dele, mas o que a minha avó fez depois surpreendeu todo mundo. O que você faria se seu pai pegasse uma cadeira e esmagasse o carro que você comprou para o seu filho bem na frente dele no aniversário dele? Eu economizei durante 2 anos inteiros para comprar um carro para o meu filho no aniversário de 16 anos dele, mas apenas 5 minutos depois que o presente chegou, meus pais exigiram que a criança abrisse mão do carro para dar à minha irmã, simplesmente porque ela precisava mais dele para trabalhar do que ele. No momento em que tentei proteger o presente do meu filho, um ato impulsivo de raiva do meu pai jogou toda a nossa família no caos, e o que minha avó fez em seguida fez com que eles pagassem um preço que ninguém viu chegar. Meu nome é Vitor, tenho 42 anos, e sou dono de uma pequena loja de peças automotivas nos subúrbios de Detroit. A história que estou contando hoje aconteceu há 6 meses, no aniversário de 16 anos do meu filho Connor. Eu me divorciei há 8 anos, e desde então, nós dois temos vivido em um pequeno apartamento de 2 quartos na Gresham Avenue, a cerca de 20 minutos de carro do centro de Detroit. Connor é a coisa da qual mais me orgulho neste mundo. O garoto é inteligente, tira boas notas e é tão quieto que às vezes eu preciso perguntar 2 ou 3 vezes antes de entender o que está acontecendo. Na escola, ele nunca pede nada. Quando os colegas exibem tênis novos ou os celulares mais recentes, Connor permanece em silêncio e continua fazendo a lição de casa. Esse é o jeito dele, não reclama, não exige, apenas abaixa a cabeça e trabalha. Eu me lembro de quando ele tinha 8 anos, logo após o divórcio, a mãe dele se mudou para a Califórnia com um novo namorado. Connor me perguntou uma vez se ela voltaria pelo menos uma vez, e quando eu disse que não sabia, ele apenas assentiu com a cabeça e nunca mais tocou no assunto. Esse é o tipo de garoto que ele é, processa tudo internamente, não faz escândalo, apenas se adapta e segue em frente. Às vezes isso me destrói por dentro, porque nenhuma criança deveria precisar ser tão madura tão cedo. Eu saí da casa dos meus pais aos 18 anos com $200 no bolso. Ninguém me ajudou com um único centavo. Eu construí tudo do zero com minhas próprias mãos, desde lavar carros por conta própria até abrir minha própria loja de peças. Foram anos de semanas de 60 horas de trabalho, dormindo na parte de trás do meu caminhão, algumas noites comendo macarrão instantâneo no jantar, mais vezes do que consigo contar, mas eu consegui. Ninguém me deu nada. Meus pais, Raymond e Patrícia, junto com minha irmã Brittany, vivem com minha avó Ellen há 14 anos. Eles perderam a casa por causa de dívidas acumuladas. 14 anos sem pagar um centavo de aluguel, sem cobrir uma única conta de serviços básicos, mas se você perguntar a eles, vão dizer que isso é privilégio de família. Engraçado, não é? Meu pai é o tipo de cara que, quando entra em um ambiente, o ar fica pesado. Temperamento explosivo, sempre gritando, e ele sempre favoreceu Brittany. Desde pequeno eu sabia que, aos olhos dele, eu nunca estaria à altura da minha irmã. Brittany consegue tudo o que quer, mas para mim sempre foi se vira sozinho, você é homem. O relacionamento entre Connor e os avós é praticamente inexistente. Eles raramente lembram do aniversário do neto, para eles, Connor é como se nem existisse. Foi só no aniversário do ano passado que eu percebi a verdade, todo o amor naquela família flui em apenas uma direção, e é somente para Brittany. Eu me lembro do aniversário de 15 anos do Connor. Fizemos um bolo pequeno, só nós dois, no nosso apartamento. Perguntei se ele queria convidar os avós e ele me olhou com aqueles olhos velhos, velhos demais para um garoto de 15 anos, e disse, tudo bem, pai, eles provavelmente estão ocupados. Eles não estavam ocupados, apenas não se importavam. Foi naquele momento que eu decidi que o próximo aniversário, o de 16 anos, seria diferente. Ele ganharia algo grande, algo que mostrasse que alguém neste mundo o vê, o valoriza e acredita nele. Na primavera passada, Connor ganhou o primeiro lugar na competição estadual de ciência e engenharia de Michigan e foi aceito no programa Stendacast Technical High School. Naquele momento, eu soube que precisava fazer algo para que meu filho soubesse que eu estava realmente orgulhoso dele, não apenas com palavras, mas com algo concreto, algo que ele pudesse ver e tocar e saber que o pai dele acredita nele. Eu vim economizando há 2 anos. Cada dólar extra da loja ia para uma conta separada. Nada de férias, nada de televisão nova, nada de sair para comer, apenas trabalhar e economizar, trabalhar e economizar. Eu queria dar ao Connor algo que mostrasse que ele importa, que todo o esforço e a dedicação silenciosa dele significavam algo para alguém. Cortei gastos onde pude. Comecei a levar almoço de casa em vez de comprar comida perto da loja, economizando cerca de $200 por mês só com isso. Consertei coisas no apartamento eu mesmo em vez de chamar um profissional, assisti a vídeos no YouTube para aprender a tapar buracos na parede, consertar o vaso sanitário e trocar luminárias, economizando mais $150 por mês. Parei de comprar roupas novas, usei as mesmas 3 camisas de trabalho em revezamento até ficarem com buracos nas axilas. Connor percebeu uma vez e me perguntou por que eu estava comendo sanduíches todos os dias. Eu disse que estava tentando me alimentar de forma mais saudável.
Ele não insistiu, mas eu vi o olhar nos olhos dele. O garoto é inteligente, ele sabia, mas nunca disse nada, nunca me fez sentir mal por isso. Esse é o Connor, sempre atencioso, sempre pensando em como as palavras dele podem afetar outra pessoa. Eu escolhi fazer a festa de aniversário de 16 anos dele na casa da vovó, porque meu apartamento era pequeno demais, e a vovó Ellen sugeriu que seria uma boa chance para meu filho criar laços com a família. Eu concordei porque confiava nela. Nunca imaginei que essa decisão me faria assistir meu pai se transformar em alguém que eu já não reconhecia. A festa foi simples, no quintal da minha avó na Wavo Drive, carne grelhada na churrasqueira a carvão, algumas caixas de refrigerante e baldes de gelo para as crianças, e aquele bolo de chocolate que o Connor amava desde pequeno. Cerca de 20 pessoas apareceram, a maioria vizinhos da minha avó e alguns amigos da escola do meu filho. Meus pais e a Brittany também estavam lá, claro, já que moram naquela casa. Minha mãe deu ao Connor um cartão com uma nota de $20, dizendo algumas felicitações genéricas de aniversário, como Feliz aniversário, querido, e continue estudando bastante sendo um bom menino. Meu pai apenas assentiu uma vez com a cabeça e voltou a conversar com os vizinhos. E a Brittany deu ao sobrinho um boné de beisebol, ainda com a etiqueta de $12 da Target, junto com um sorriso como se tivesse acabado de lhe dar uma fortuna. Connor agradeceu educadamente a todos, dobrou a nota de $20, colocou no bolso, experimentou o boné e depois o tirou. O garoto não ficou triste, não ficou decepcionado, não sentiu nada, ele já estava acostumado com isso, e, sinceramente, eu também já não me incomodava mais. Para nós dois, eles sempre foram assim, e há muito tempo tínhamos parado de esperar qualquer coisa. Durante toda a festa, eu fiquei perto da mesa de bebidas, fingindo estar ocupado com as latas de refrigerante, mas, na verdade, meus olhos nunca saíam do Connor. O garoto estava sentado em um canto do quintal com seus dois melhores amigos, rindo baixinho de alguma coisa. O sorriso dele não era daquele tipo aberto e exibido, mas sim o sorriso de um garoto que se acostumou a não esperar muito. A vovó Erin passou por mim, tocou meu ombro com cuidado e sussurrou, já está na hora? Olhei para o relógio, 3h15. Assenti para ela e peguei o celular para mandar mensagem ao entregador. Cerca de 10 minutos depois, o ronco alto de um motor veio do topo da rua. Todos no quintal pararam de falar e viraram para olhar. Um caminhão guincho entrou lentamente na garagem, carregando o presente especial que eu tinha economizado para o meu filho, totalmente coberto por uma lona preta. Ao ver aquilo, Connor se levantou com uma expressão confusa e, quando olhou para mim, eu apenas sorri e caminhei em direção ao caminhão, que havia parado no meio do quintal. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos ouvidos. 2 anos economizando tudo estavam se resumindo àquele momento. Subi, segurei a ponta da lona, respirei fundo e a puxei com força. Um Ford Mustang vermelho cereja do ano de 2015 brilhou sob o sol da tarde. A pintura lustrosa refletia todo o céu, como se o carro tivesse acabado de sair de um sonho. Virei-me para o meu filho, com a voz embargada, e disse, Feliz aniversário, Connor. O garoto ficou paralisado, os olhos arregalados, olhando para o carro enquanto o funcionário descia para estacionar ao lado do velho carvalho no quintal. Depois ele olhou para mim, depois de volta para o carro. Eu vi o rosto dele passar por cerca de 50 emoções diferentes em 3 segundos, confusão, incredulidade, esperança, o medo de não ser real e, por fim, pura alegria. Alguns segundos pareceram horas, e então, de repente, ele correu até mim e se jogou nos meus braços, e eu senti os ombros dele tremendo. A voz do Connor saiu engasgada quando ele me perguntou, pai, isso é real? Eu não soube o que dizer, apenas o abracei forte, dei leves tapinhas nas costas dele e respondi, você merece isso, Connor, você merece cada pedacinho disso e muito mais. 2 anos de jantares de macarrão instantâneo, 2 anos usando as mesmas roupas velhas, 2 anos abrindo mão dos pequenos prazeres para poder pagar por esse único grande momento, tudo valeu a pena, cada sacrifício valeu a pena. Só para sentir os braços do meu filho ao meu redor, ouvir a alegria na voz dele e vê-lo sorrir daquele jeito. Aplausos ecoaram por todo o quintal. A vovó Ellen estava na varanda, enxugando os olhos com a mão. Alguns vizinhos assobiaram e gritaram parabéns, Connor. Ele se soltou de mim e caminhou em direção ao carro como se estivesse hipnotizado, a mão tocando a lataria, deslizando suavemente sobre a pintura vermelha, como se tivesse medo de que, se apertasse demais, tudo desaparecesse. Naquele momento, vendo o sorriso radiante do meu filho através das minhas próprias lágrimas, eu pensei que aquele era o dia mais feliz da minha vida. Tudo tinha valido a pena, as semanas de 60 horas de trabalho, os sacrifícios, os jantares de macarrão instantâneo, tudo, apenas por aquele sorriso. Eu não sabia que, apenas 5 minutos depois, aquele sorriso seria destruído, literalmente. Os aplausos mal tinham cessado quando minha mãe interrompeu tudo. Ela deu um passo à frente, mãos na cintura, olhou para o Mustang vermelho e depois olhou para mim com um olhar como se eu tivesse cometido um crime terrível. A voz dela estava azeda como vinagre quando disse, Vitor, você tem todo esse dinheiro para comprar um carro para o garoto, mas não pensa na sua irmã.
Eu fiquei paralisado por alguns segundos, não porque estivesse surpreso, mas porque não conseguia acreditar que ela tinha escolhido exatamente aquele momento para dizer aquilo, bem na frente do Connor, bem na frente de 20 convidados. Connor ainda estava ao lado do carro. Eu vi o sorriso no rosto do meu filho desaparecer lentamente, como uma vela sendo apagada. A mão dele ainda estava sobre o capô, mas os dedos tinham ficado imóveis. A alegria que irradiava dele segundos antes estava evaporando em tempo real. Eu deveria saber que isso aconteceria. É isso que a minha família faz. Eles não suportam ver ninguém feliz, especialmente eu ou o Connor. Toda coisa boa que acontece conosco precisa ser destruída, diminuída, redirecionada de alguma forma para Brittany. É como se eles acordassem todas as manhãs e se perguntassem: como podemos fazer o Victor se sentir um lixo hoje? Antes que eu pudesse responder, meu pai se colocou ao lado da minha mãe, como dois soldados se alinhando, prontos para atacar. Ele olhou para o carro, depois para mim, e então balançou a cabeça com aquele desprezo familiar que eu tinha visto por 40 anos da minha vida. A voz dele estava baixa e pesada quando falou: sua mãe está certa, o Connor só tem 16 anos, o que ele sabe sobre dirigir? A Brittany tem 24 anos e precisa pegar ônibus para ir ao trabalho todos os dias, ela precisa mais desse carro. Eu senti o sangue subir ao rosto, mas tentei respirar fundo para manter a calma. Olhei diretamente nos olhos do meu pai e disse cada palavra com clareza: esse é dinheiro que eu ganhei, esse é um presente que eu comprei para o meu filho, isso não tem nada a ver com a Brittany. Minha mãe imediatamente levantou a voz, como se eu tivesse acabado de dizer algo incrivelmente ofensivo. Vocês sempre só pensam naquele garoto. A Brittany lutou durante 4 anos na faculdade comunitária para conseguir o diploma, agora trabalha ganhando uma miséria, pegando ônibus como uma cidadã de segunda classe. Você é o irmão dela e não sabe ajudar a própria irmã. Eu quase ri. A Brittany lutou durante 4 anos, se formou com um diploma que nunca usou e agora trabalha como garçonete em um bar a 3 quarteirões dali. Enquanto isso, eu trabalho 60 horas por semana criando meu filho sozinho e, de alguma forma, eu é que sou egoísta. As palavras deles continuavam saindo sem parar, como abutres rasgando uma presa. Eles não viam o Connor, não se importavam que o garoto estivesse ali, ouvindo cada palavra, testemunhando cada momento. Naquele instante, olhei para o Connor. Meu filho deu um passo para trás e eu vi claramente a mudança no rosto dele, da felicidade para a confusão e depois para a dor. Os olhos dele iam do avô para a avó, depois para mim, como se tentasse entender o que estava acontecendo, mas minha família ainda não parava. Meu pai deu mais um passo em minha direção, apontando o dedo direto para o meu rosto, como se estivesse repreendendo uma criança, e gritou que eu era egoísta, que quando se tem dinheiro se compartilha com a família, perguntando quem eu pensava que era. As palavras dele foram a gota final. Eu retruquei com a voz fria como gelo, dizendo para compartilhar, lembrando que ele e minha mãe viviam às custas da minha avó há 14 anos sem pagar um centavo de aluguel, que a Brittany tinha 24 anos e ainda vivia de favor, deixando a avó pagar as contas de luz e água, e mesmo assim ele estava ali me chamando de egoísta. O rosto do meu pai ficou vermelho vivo, ele ia dizer alguma coisa, mas antes que pudesse abrir a boca, uma voz pequena falou atrás de mim. Connor olhou para os avós, a voz trêmula, mas clara, e disse que vovô e vovó, aquele era o aniversário dele. Minha mãe se virou bruscamente e encarou o neto com olhos gelados, como se o Connor fosse uma mosca que tivesse acabado de passar pelo rosto dela, e soltou uma frase como um tapa na cara do garoto, mandando ele ficar quieto porque os adultos estavam falando. Eu vi o Connor se encolher como se tivesse realmente levado um tapa. O garoto ficou em silêncio, os olhos voltados para o chão, os ombros caídos, não chorou, não discutiu, apenas deu mais um passo para trás, como se quisesse desaparecer daquele lugar. Ao nosso redor, os convidados começaram a cochichar. Ouvi alguém murmurar meu Deus, no aniversário dele. Um vizinho puxou a mão da esposa, sinalizando que era melhor ir embora. O ar no quintal estava pesado, quase impossível de respirar. A vovó Ellen estava sentada quieta em sua cadeira de plástico, no canto da varanda, observando tudo. Ela não disse nada, mas eu vi o olhar dela fixo no filho, com algo que não era decepção, era mais profundo do que isso, como se estivesse esperando alguma coisa. O silêncio tenso se estendeu por alguns segundos. Eu achei que tudo acabaria ali, que meus pais já tinham falado o suficiente e que poderíamos continuar a festa em um silêncio constrangedor. Eu estava errado. A Brittany, que estava em silêncio, observando como um gato à espreita da presa, finalmente falou. Ela olhou para o Mustang, depois para mim, com um sorriso frio, e disse que, se eu fosse realmente um bom irmão, deixaria ela pegar o carro emprestado, só emprestado, nada mais. Assim que as palavras saíram da boca dela, a Brittany agiu de um jeito que fez tudo sair completamente do controle. Ela não disse mais nada, se virou e caminhou direto em direção ao Mustang estacionado ao lado do Carvalho. Foi nesse momento que percebi o meu erro. Depois que o entregador desceu o carro do caminhão guincho, eu tinha deixado as chaves na ignição, porque pensei em deixar o Connor sentar no carro e sentir como era depois.
O carro estava estacionado bem no meio do quintal, com a frente voltada para o portão e um caminho livre levando direto para o Avwood Drive. Uma posição perfeita para sair dirigindo a qualquer momento, e a Brittany sabia disso. Ela percebeu no segundo em que viu o carro. É assim que a mente dela funciona, sempre procurando o ângulo, a oportunidade, a forma de pegar o que quer. Ela abriu a porta do carro num piscar de olhos e se jogou no banco do motorista como se aquele carro sempre tivesse sido dela. As travas das portas fizeram um clique e meu coração afundou no estômago. Por um segundo, eu não consegui processar o que estava acontecendo. Minha própria irmã estava roubando o presente de aniversário do meu filho bem na frente de todo mundo, bem na frente do Connor. A ousadia era de tirar o fôlego. Eu corri até lá, bati a mão no vidro e gritei para Brittany abrir a porta, dizendo que aquele carro era do meu filho. A Brittany se virou para me olhar através do vidro e abriu um sorriso com olhos frios. Ela falou através da janela, com uma calma assustadora, dizendo que eu tinha $12.000 e que fosse comprar outro, que ela precisava mais daquele, além disso, gostava muito daquela cor vermelha. Em seguida, ela girou a chave e o motor 8 cilindros do Mustang rugiu no silêncio da tarde, como uma fera que acabava de despertar. Minha mãe correu até lá, mas não para impedi-la. Ela ficou ao lado da porta do carro, bateu no vidro e incentivou como se estivesse torcendo pelo time favorito dela, dizendo que Brittany estava fazendo a coisa certa, que era só ir embora e não deixar o Victor intimidá-la. Fiquei paralisado por um segundo, minha mente como se tivesse parado de funcionar. Há coisas que, mesmo quando você vê com os próprios olhos, ainda assim não consegue acreditar. Então, sem pensar, meus pés se moveram sozinhos. Corri para frente e fiquei bem diante do capô do carro. Não sei o que eu estava pensando naquele momento, talvez eu nem estivesse pensando. Eu só sabia que não podia deixar minha irmã levar aquilo pelo qual eu tinha economizado durante 2 anos para o meu filho, não naquele dia, não daquele jeito. Uma parte do meu cérebro gritava que aquilo era insano, que eu estava parado na frente de um carro ligado, sendo conduzido por alguém que claramente não se importava com as consequências, mas o resto de mim não ligava. Aquela era a linha final, ali naquele momento. Durante anos eu tinha deixado minha família passar por cima de mim, deixado eles criticarem, me diminuírem, tirarem coisas de mim. Eu mantive a paz, fiquei quieto, fui a pessoa madura, mas eles não iam tirar isso do Connor, não o aniversário dele, não o carro dele, não aquele único momento de felicidade pura. A Brittany buzinou alto, o som estridente da buzina ecoando pelo bairro. Ela gritou pela janela do carro para eu sair da frente, dizendo que não estava brincando. Eu permaneci imóvel, meus pés como se tivessem criado raízes no concreto. Olhei fixamente para minha irmã através do para-brisa, 2 irmãos que cresceram juntos agora se encarando como estranhos. Pelo canto do olho, vi o Connor parado a cerca de 10 passos de distância, o corpo congelado, as mãos cerradas, abrindo e fechando de novo. O rosto dele ficou pálido, os olhos arregalados, assistindo a cena diante dele. A voz do Connor saiu engasgada quando ele me chamou de pai. A Brittany pressionou levemente o acelerador e o carro avançou alguns centímetros, o para-choque dianteiro quase tocando meus joelhos. O quintal inteiro começou a gritar. O Sr. Rodrigues, o vizinho que morava 3 casas abaixo, correu e gritou para a mulher parar naquele instante, perguntando se ela estava louca. A esposa dele tinha puxado o celular, e eu não sabia se ela estava ligando para alguém ou gravando um vídeo. Então vi meu filho correndo em minha direção. Connor atravessou a multidão e parou ao meu lado, o ombro dele tocando o meu. Pai e filho, juntos, em frente ao carro roncando. A mão dele tremia, eu conseguia sentir, mas os pés dele não vacilaram. A voz do Connor tremeu quando ele me disse que estava comigo, pai. Minha garganta se fechou. Segurei a mão do meu filho e apertei forte. A mão dele estava gelada, mas apertava a minha com força. Naquele momento, eu estava tão orgulhoso dele que mal conseguia respirar. Aquele garoto quieto que nunca causava problemas, que sempre tentava manter a paz, que abaixava a cabeça para evitar conflitos, ali estava ele, enfrentando a tia, os avós, toda aquela dinâmica familiar tóxica, por ele mesmo, por mim, pelo que era certo. Eu quis dizer para ele voltar, para ficar seguro, que eu resolveria aquilo, mas também sabia que isso seria errado. Connor precisava daquele momento, precisava se posicionar, precisava aprender que às vezes você não recua, não importa quem esteja do outro lado. Austin, o melhor amigo do Connor, também deu um passo à frente e ficou atrás de nós dois. O garoto era uma cabeça mais alto que o Connor, o rosto vermelho de raiva. Ele olhou para Brittany e balançou a cabeça, dizendo que não acreditava naquilo, perguntando se ela realmente ia fazer aquilo. Minha mãe gritou, com a voz estridente, mandando Connor sair dali imediatamente, dizendo que aquilo era assunto de adultos e que ele não tinha o direito de interferir. Connor não se virou. Ele ficou ereto, os olhos olhando diretamente para a tia Brittany através da janela do carro. Pela primeira vez na vida, eu vi meu filho não abaixar a cabeça para aquela família. Ao redor de nós, tudo era caos.
Vários vizinhos puxaram os celulares para gravar, enquanto outros gritavam para chamar a polícia, e alguns tentavam se aproximar para intervir. 10 segundos se passaram, depois 20. A Brittany ainda estava sentada no carro, as mãos no volante, o pé pressionando levemente o acelerador, fazendo o motor rosnar de forma ameaçadora. Ninguém se mexia. Então ouvi passos familiares e pesados atrás de mim. Meu pai estava se aproximando. Eu o vi avançar como uma tempestade. Ele agarrou meu braço e me puxou com força para o lado, depois se virou para agarrar a camisa do Connor, tentando arrastá-lo dali, rugindo para a gente sair da frente e deixar a Brittany ir. Mas meu filho e eu não recuamos. Sem pensar, eu o empurrei com força. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz isso com meu pai. Ele cambaleou 2 passos para trás, os olhos arregalados, olhando para mim como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de acontecer. Aquele momento foi o ponto de virada mais significativo da minha vida, a primeira vez que confrontei minha família diretamente. Eu não fiz aquilo por raiva nem por orgulho. Eu fiz porque queria que meu filho visse que o pai dele estava pronto para se levantar e protegê-lo, não importava quem estivesse do outro lado. E bem no meio daquele momento tenso, a vovó Ellen se levantou da cadeira de plástico no canto da varanda. Pela primeira vez naquela tarde, ela falou. Caminhou até nós devagar, mas com firmeza, a voz baixa e clara, dizendo para todos pararem, que aquilo tinha ido longe demais. Meu pai se virou de repente, o rosto vermelho de raiva, olhou para a mãe e rugiu para ela se sentar, dizendo que ela era velha e que aquilo era assunto deles. A vovó Ellen parou de andar. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para o filho com olhos que eu não conseguia decifrar, silenciosos, frios, como se estivesse olhando para um estranho. O silêncio dela só deixou meu pai ainda mais furioso. Ele se virou novamente, olhou para mim e para o Connor, que ainda estavam parados diante do carro. A fúria nos olhos dele se acendeu ainda mais. Ele apontou o dedo para o meu rosto e gritou que eu ousava empurrar o próprio pai, que estava ensinando meu filho a se voltar contra o avô. Eu encarei os olhos dele, com a voz mais calma do que eu esperava, e disse que estava protegendo a propriedade do meu filho, e que isso não era desafio. Minha resposta foi como jogar gasolina no fogo. Meu pai rangeu os dentes, se virou em direção ao Mustang, como se tivesse tomado uma decisão, deu um passo à frente e puxou com força a maçaneta da porta. A porta ainda estava trancada. A Brittany ainda estava sentada lá dentro, os olhos arregalados, olhando para o pai como se não soubesse o que fazer. Ele bateu a mão no vidro do carro e gritou para ela abrir a porta, para abrir agora. A Brittany entrou em pânico e destravou. Meu pai puxou a porta com força, agarrou o braço dela e a arrancou para fora. A Brittany tropeçou e quase caiu, gritando: pai, o que você está fazendo? Eu achei que ele pararia ali, achei que tirar a Brittany do carro acalmaria a raiva dele. Eu estava errado, completamente errado. Em vez de se acalmar, meu pai ficou ali parado, respirando pesado, os olhos varrendo o ambiente como se estivesse procurando alguma coisa. Então ele viu uma cadeira dobrável de metal cinza jogada ao lado da mesa da festa, a cerca de 5 passos de distância. Ele caminhou até lá e pegou a cadeira. Meu coração parou. Eu gritei: pai, para. Meu pai não respondeu, não olhou para mim, não olhou para ninguém. Ele levantou a cadeira bem alto e a arremessou com força direto contra o para-brisa do Mustang. O som do vidro se quebrando ecoou na tarde, agudo e gelado. Connor gritou e deu um passo para trás. Eu corri e abracei meu filho, puxando-o para os meus braços e tentando protegê-lo da cena, mas meu pai ainda não tinha terminado. Ele levantou a cadeira pela segunda vez e a esmagou contra a janela lateral. Na terceira vez, bateu com força no capô. O som de metal contra metal ecoou de forma ensurdecedora. Eu soltei o Connor e corri para tentar segurar as mãos do meu pai, mas ele me empurrou com força e eu caí no chão. Meus joelhos bateram no concreto, uma dor aguda atravessando meu corpo. Quando olhei para cima, meu pai já tinha atingido o carro mais 2 vezes. O Mustang vermelho pelo qual eu tinha economizado durante 2 anos estava irreconhecível. O para-brisa estava completamente rachado, a janela lateral estilhaçada e o capô profundamente amassado, marcado pelas pernas da cadeira de metal. Por fim, meu pai jogou a cadeira no chão. O som do metal batendo no concreto soou como um ponto final no fim de uma frase. Ele ficou ali parado, o peito subindo e descendo, suor escorrendo pelo rosto. Então se virou para mim com um olhar vitorioso, abriu um sorriso frio e disse que agora não havia mais carro, que queria ver o que eu poderia fazer contra ele. O quintal inteiro ficou em silêncio. Os convidados estavam paralisados, bocas abertas, incapazes de acreditar no que tinham acabado de presenciar. Eu me virei para olhar o Connor. Meu filho estava ali, os olhos indo do carro destruído para o avô e depois para o chão. Os ombros dele tremiam, mas eu sabia que não era de medo, era algo se quebrando por dentro, a fé, a ideia de família, a confiança nas pessoas que compartilhavam o mesmo sangue. Tudo estava se despedaçando.
Enquanto todos ainda estavam em choque, a vovó Ellen permaneceu no mesmo lugar, olhando para o filho sem piscar, como se não conseguisse acreditar na verdade diante dos próprios olhos. Raymond estava no meio do quintal, o sorriso ainda nos lábios, como se tivesse acabado de vencer uma batalha. Ao olhar para aquele homem naquele momento, memórias da minha infância invadiram minha mente como um filme antigo e doloroso. Quando eu tinha 13 anos, ele jogou minha bicicleta no meio do quintal só porque eu cheguei 30 minutos atrasado em casa. Eu tinha que andar o caminho todo porque a corrente tinha caído, mas ele não se importou. Eu tinha trabalhado o verão inteiro ajudando vizinhos a cortar grama para juntar dinheiro para aquela bicicleta. Ele a jogou na rua, as rodas entortaram, e ele me olhou com o mesmo olhar que tinha agora. Quando eu tinha 17 anos, ele quebrou o primeiro celular dobrável que eu tinha comprado com o dinheiro do meu trabalho de meio período, só porque a Brittany, com apenas 7 anos na época, estava chorando e exigindo ganhar um também, e eu não cedi. E agora ele estava ali, com a mesma postura de sempre. Meu pai sempre acreditou que podia fazer qualquer coisa naquela família sem que ninguém ousasse enfrentá-lo. Ele era o homem da casa e, na cabeça dele, isso significava que tinha o direito de destruir o que quisesse. Mas, dessa vez, ele estava errado. Sirenes de polícia começaram a soar à distância, depois ficaram mais altas, aquele som cortante atravessando o clima tenso no quintal. Foi então que a vovó Ellen falou, com uma calma estranha, dizendo que estava esperando por isso havia muito tempo. Meu pai se virou bruscamente para olhar para ela, o rosto empalidecendo num instante. Ele olhou para o telefone na mão dela e depois para a rua, onde luzes azuis e vermelhas se aproximavam. Aconteceu que, enquanto eu e o Connor estávamos em frente ao carro, ela tinha ligado silenciosamente para a polícia. Aconteceu que o silêncio dela não era fraqueza nem medo, ela permaneceu calada deixando a lei seguir seu curso. Meu pai correu na direção dela, a voz rugindo, perguntando o que ela tinha feito, dizendo que aquilo era assunto de família. A vovó Ellen guardou o telefone no bolso, olhou diretamente nos olhos do filho e, com uma calma aterradora, disse cada palavra com clareza, lembrando que ele tinha mandado ela se sentar, ficar quieta e que ela era velha, e que agora ele iria assistir ao que ela podia fazer. A viatura parou bem em frente ao portão. 2 policiais desceram, os olhos varrendo rapidamente a cena no quintal. Mesmo assim, meu pai não entrou em pânico. Ele caminhou direto até os policiais, o rosto assumindo aquele sorriso falso e amigável que eu já tinha visto centenas de vezes. Ele levantou as mãos, a voz cheia de confiança, dizendo que havia um mal-entendido e que nada sério estava acontecendo. O policial de cabelos grisalhos olhou ao redor do quintal, os olhos parando no Mustang destruído, e perguntou quem tinha ligado para o 911. Minha avó deu um passo à frente e respondeu calmamente que tinha sido ela, dizendo que aquele homem tinha usado uma cadeira para destruir o carro. Meu pai riu alto, balançando a mão como se estivesse afastando uma piada. Ele apontou para mim e para o Connor e disse, com a voz suave, que eu e meu filho tínhamos bloqueado a frente do carro e não deixado a filha dele ir embora, que ele só estava tentando resolver um problema familiar, e que a mãe dele era velha e não entendia o que estava acontecendo. O policial olhou para meu pai, depois para o carro, caminhou até lá e examinou tudo com cuidado. Ele se virou e perguntou se resolver problemas familiares incluía danificar o carro de outra pessoa. Meu pai ainda tentou manter a calma e respondeu que aquele carro era um presente dentro da família, que o filho dele tinha comprado para o neto, mas que basicamente pertencia a toda a casa. Eu dei um passo à frente, tirei a carteira do bolso e entreguei ao policial o documento do carro. Eu disse que o carro estava registrado no nome do meu filho, Connor Webb, com 16 anos de idade, que eu tinha comprado e registrado no nome dele como presente de aniversário, e que aquele dia era o aniversário dele. O policial olhou os documentos, depois para o Connor, que estava tremendo ao meu lado, e finalmente para o meu pai, e a expressão dele mudou completamente. Naquele momento, meu pai começou a perder o controle. A voz dele ficou mais alta, dizendo que aquilo era um assunto interno da família e que aquelas pessoas não tinham direito de interferir. O policial de cabelos grisalhos balançou a cabeça e disse que destruir a propriedade de outra pessoa é contra a lei, seja família ou não, especialmente quando se trata de um bem pertencente a um menor. Minha mãe correu até lá, lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz estridente dizendo que o marido só tinha ficado com raiva por um momento e pedindo misericórdia. A vovó Ellen interrompeu, com a voz fria como gelo, dizendo que ele bateu no carro 5 vezes, que ela contou cada uma e que todas foram deliberadas. O segundo policial já tinha circulado pelo quintal, tirando fotos do carro, da cadeira de metal ainda jogada no chão e dos cacos de vidro espalhados, e então fez um sinal afirmativo para o parceiro. Foi aí que meu pai começou a entrar em pânico de verdade. Ele se virou para minha avó, a voz mudando para um tom suplicante, pedindo para ela falar, para dizer que tinha se enganado. A vovó Ellen olhou para o filho sem piscar e disse que trabalhou 32 anos no estaleiro, enfrentando homens durões todos os dias, que nunca implorou nada a ninguém e que ele não ousasse implorar para ela.
O policial de cabelos grisalhos deu um passo à frente, puxou as algemas e disse com voz firme que Raymond Webb estava preso por destruição intencional de propriedade, que tinha o direito de permanecer em silêncio e que tudo o que dissesse poderia ser usado contra ele em tribunal. O som das algemas se fechando ecoou pelo quintal, metal contra metal, frio e definitivo. Meu pai foi levado até a viatura, o rosto branco como papel, os olhos ainda olhando para minha avó com incredulidade. Minha mãe chorou e correu atrás deles até o portão. A Brittany ficou parada no meio do quintal, o rosto vazio. A vovó Ellen se virou para mim e para o Connor, a voz mais suave, e disse para irmos para casa, que ligaria depois. Os convidados foram embora um a um, em silêncio. Austin passou por nós e deu um leve tapinha no ombro do Connor, sem dizer nada, olhando para o amigo com compreensão. Naquela noite, meu pai ficou detido na delegacia da Michigan Avenue, e eu fiquei na sala do nosso pequeno apartamento observando meu filho sentado imóvel no sofá. Connor não chorou, não disse uma única palavra durante todo o caminho de volta, apenas ficou sentado na minha velha caminhonete, olhando para o vazio, como se algo dentro dele tivesse se desligado, e eu sabia que isso era mais assustador do que lágrimas, porque, pela primeira vez na vida, meu filho entendeu de verdade o que o avô pensava dele, e essa verdade doeu mais do que qualquer vidro quebrado. Depois daquele dia, com todas as provas claras, meu pai não teve como negar. Durante as 2 semanas de espera até o julgamento, toda vez que eu olhava para o Connor sentado em silêncio perto da janela, meu coração se apertava. O garoto continuava indo à escola, fazendo a lição de casa e comendo normalmente, mas algo no olhar dele tinha mudado. Eu nunca imaginei que o momento que eu achei que o deixaria mais feliz se tornaria a lembrança que mais o machucaria. Talvez algumas coisas simplesmente não possam ser salvas. Na manhã de uma terça-feira, 2 semanas após o aniversário, eu estava no tribunal do condado de Wayne. Meu pai foi acusado de destruição intencional de propriedade, com danos superiores a $1.000, o que é um crime grave que pode resultar em até 5 anos de prisão. O advogado dele tentou obter clemência, argumentando que se tratava de um conflito familiar e que ele tinha perdido o controle em um momento de raiva, mas o juiz não aceitou essa história. Raymond Webb recebeu 18 meses de liberdade condicional, foi obrigado a cumprir 200 horas de serviço comunitário e condenado a pagar integralmente os danos do carro. Quando o juiz leu a sentença, meu pai se virou para mim, os olhos cheios de ressentimento, como se eu fosse o culpado, como se eu fosse quem o tivesse ferido, sem um pingo de arrependimento ou vergonha. Minha avó não foi ao tribunal. Ela disse tudo o que precisava à polícia e, para ela, isso bastava. Mas eu não fazia ideia de que a casa em que minha família tinha morado por quase 15 anos já não era mais deles. A vovó tinha dado 30 dias para que saíssem, e não importava o quanto meus pais implorassem, chorassem ou culpassem os outros, ela não mudou de ideia. Eu não estava lá para ver, mas podia imaginar como foi. Com a pensão pequena dos meus pais e o trabalho de garçonete da Brittany, eles teriam dificuldade para encontrar outro lugar para morar, mas isso já não era mais problema meu. Quanto a mim, nos meses seguintes tentei conversar mais com o Connor, mas ele sempre foi assim, compreensivo de um jeito que partia meu coração. Uma tarde, pai e filho estavam sentados no sofá comendo pizza quando ele de repente se virou para mim e disse com a voz calma que, quando crescesse, ganharia o próprio dinheiro para comprar um carro e que eu não precisava mais pensar naquele dia. Eu olhei para meu filho, a garganta apertando, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Connor continuou, ainda olhando para a fatia de pizza esfriando, dizendo que não precisava de um carro, que só precisava que eu estivesse saudável. Ele não mencionou os avós nem a tia Brittany, falou apenas da bisavó, perguntou da saúde dela, lembrou que ela precisava comer bem e ligava para ela pelo menos uma vez por semana. Talvez, para o Connor, a vovó Ellen fosse a única pessoa dessa família extensa que realmente o amava. 3 meses após o julgamento, a vovó Ellen me ligou pedindo para encontrá-la. Quando entrei na casa vazia, ela estava sentada à mesa da cozinha, e diante dela havia um papel. Ela o empurrou em minha direção. Era um comprovante de depósito de um Ford Mustang vermelho do ano de 2024. Eu olhei para o papel e depois para ela, sem entender o que estava acontecendo. Ela me disse que vendeu a casa por $165.000 e usou parte do dinheiro para comprar um carro novo para o garoto, dizendo que aquele era o presente que queria dar ao bisneto. Eu balancei a cabeça e tentei recusar, mas minha avó apenas sorriu, um daqueles sorrisos raros que eu quase nunca via, bateu de leve na minha mão e disse que estava se mudando para o asilo Sunrise, em Dearborn, que o dinheiro restante era suficiente para ela viver confortavelmente, que já tinha vivido bastante e que aquele dinheiro era para o futuro da criança. Eu ia dizer mais alguma coisa, mas ela me interrompeu, os olhos suaves ao me olhar, dizendo que queria que o Connor soubesse que merecia mais do que aquilo, mais do que aquela família jamais lhe deu. Quando levei o Connor para vê-la e mostrei o comprovante, pela primeira vez em 3 meses vi os olhos do meu filho se encherem de lágrimas. Ele abraçou a bisavó com força, a voz embargada dizendo que não sabia o que dizer. A vovó Ellen deu leves tapinhas nas costas dele e sussurrou, alto o suficiente para que eu ouvisse, que ele não precisava dizer nada, apenas viver bem, que isso era tudo o que ela precisava.
Meus pais e a Brittany se mudaram para um apartamento de um quarto em Brigotmoor, um dos bairros mais degradados de Detroit. Eles chamaram a vovó de velha maluca, disseram que ela estava senil e que eu a estava manipulando. Eles não sabem o que ela fez pelo Connor, e eu nunca vou contar. Hoje, 6 meses depois daquele dia, meu filho e eu voltamos às nossas vidas cotidianas. Eu continuo trabalhando na loja de peças, Connor segue estudando e participando de competições de ciência e engenharia. O garoto está prestes a tirar a carteira de motorista para dirigir o Mustang vermelho estacionado na garagem do nosso complexo de apartamentos. Eu não sei o que ele pensa toda vez que olha para aquele carro, mas talvez seja o presente mais precioso da vida dele. Na carta que escreveu para a bisavó, o garoto disse que cuidaria do carro com muito carinho, que o levaria consigo em sua jornada futura e que a deixaria orgulhosa. Quanto à minha avó, depois de se mudar para o Sunrise Nursing Home, ela passou a ter uma vida mais confortável. Talvez tenha ficado triste por deixar a casa a qual esteve ligada a vida inteira, mas aquela mulher forte provou para toda a família que o amor não precisa tolerar injustiça. Nós a visitamos toda semana, não por causa do presente, mas porque ela é a única família que meu filho e eu ainda temos. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado! Eu financiei a viagem da lista de desejos do meu pai doente, então minha família me substituiu pelo namorado encostado da minha irmã, dizendo que ele é basicamente da família e que eu sou apenas o patrocinador, então cancelei tudo e assisti eles entrarem em colapso. Em Reddit, eu gastei $38.000 na viagem da lista de desejos do meu pai moribundo para Nova Zelândia depois do diagnóstico de câncer dele. Minha família decidiu que também merecia ir, e, quando eu disse não, eles criaram o próprio plano para fazer isso acontecer. Eu, homem de 32 anos, trabalho como gerente de projetos em uma empresa de sinalização comercial em Fort Worth. Subi na carreira começando nas equipes de instalação e ganho cerca de $85.000 de salário base, mais bônus que normalmente me levam para perto de $110.000 em anos bons. Eu não sou financeiramente ingênuo. Meu velho trabalhou com vendas na construção civil por décadas e se saiu extremamente bem, até que a Covid destruiu tudo da noite para o dia. Ele ganhava 6 dígitos vendendo materiais comerciais em 3 estados, então março de 2020 chegou e toda a indústria simplesmente parou, projetos cancelados, orçamentos congelados, empresas fechando. Meu pai passou de um dos melhores vendedores para alguém que mal conseguia retorno de ligações. Minha mãe é outra história, nunca manteve um trabalho fixo e sempre tinha alguma desculpa pronta, dor nas costas, mercado de trabalho mudando, agora é o negócio de velas dela que de alguma forma custa mais do que rende. Eu já vi a loja dela no Etsy, 12 vendas em 2 anos, mas ela continua comprando suprimentos como se fosse decifrar o algoritmo a qualquer momento. 4 anos atrás, o proprietário vendeu a casa alugada deles e eles enfrentaram um risco real de ficarem sem teto. Meu pai veio falar comigo sozinho, sem minha mãe saber, me encontrou para um café e parecia extremamente desconfortável. Filho, eu odeio pedir isso, mas estamos em uma situação difícil, o aluguel foi vendido e temos 30 dias. Sua mãe não sabe que estou aqui, ela prefere dormir no carro a pedir ajuda. Eu tive a previsão de comprar uma segunda propriedade lá em 2018, nada sofisticado, apenas um condomínio sólido de 2 quartos. Dei 20% de entrada para evitar o seguro hipotecário e fechei uma taxa de 3,5% antes de tudo enlouquecer. Eu vim alugando para cobrir a hipoteca enquanto morava na minha casa principal com minha namorada, que divide as contas comigo. Eu disse ao meu pai que eles poderiam se mudar pagando $800 por mês, cerca de 1/3 do valor de mercado. Minha hipoteca mais a taxa do condomínio custavam $1.720, então eu arcava com $920 por mês só para mantê-los morando lá. Meu pai ficou grato e prometeu que eles se estabilizariam e começariam a pagar o valor de mercado ou encontrariam outro lugar dentro de 1 ano. A reação da minha mãe quando meu pai contou para ela foi basicamente que era o mínimo que eu poderia fazer depois de como eles lutaram para me criar, pura sensação de direito, como se eu devesse moradia a eles apenas por existir. Isso foi há 4 anos, avançando para agora, esse dinheiro do aluguel aparece talvez 60% das vezes. Eu documentei tudo, eles me deixaram faltar aproximadamente $15.000 ao longo de 4 anos. Minha irmã Megan se mudou para lá cerca de 2 anos atrás, ela tem 26 anos, um diploma que mal usa e aquela energia de festeira que ela rebatizou como focada na carreira quando empregos de verdade começaram a exigir trabalho de verdade. Ela ficou pulando entre trabalhos de consultoria freelance em redes sociais, o que na prática era implorar para pequenas empresas pagarem $500 para ela postar os pratos do dia no Instagram. Isso durou talvez 3 meses antes de ela conseguir um cargo de nível inicial em alguma agência local. Ela reclamava o tempo todo de ser subvalorizada, apesar de não ter portfólio nenhum, ganha cerca de $42.000, mas gasta como se estivesse ganhando 120 mil. Sempre que eu mencionava o aluguel atrasado, minha mãe vinha com a culpa familiar, dizendo que não somos uma corporação, porque eu estava sendo mesquinho. Enquanto isso eles nunca atrasaram o pagamento do novo Iglander.
Minha mãe me disse na cara uma vez que não podiam pagar o aluguel porque precisavam cobrir o dia de spa da Megan, precisavam como se fosse uma conta de luz. No último ano da faculdade, Megan bateu o carro dirigindo sob efeito de álcool depois de alguma festa de fraternidade. Minha mãe pagou a franquia de $2.500. Contratou um advogado de $5.000 e conseguiu reduzir as acusações para direção imprudente, dizendo que foi um erro e que ela estava estressada com as provas finais. No mesmo semestre, eu pedi $500 emprestados para livros didáticos e minha mãe disse que eu precisava aprender responsabilidade financeira. No ano passado, eu dirigi até lá sem avisar em uma tarde de sábado e encontrei eles dando um churrasco completo, 20 pessoas, música alta, uma TV Samsung nova de 75 polegadas montada na sala. E aqui vem o golpe final. Eles tinham terminado uma reforma na cozinha, bancadas de granito, novo revestimento, eletrodomésticos de aço inoxidável, tudo na minha propriedade sem pedir permissão. Quando puxei minha mãe de lado para falar sobre os 3 meses de aluguel atrasado que eles deviam, ela sussurrou: agora não, temos convidados, como se eu fosse o rude por mencionar a dívida deles durante a festa no meu próprio condomínio. Meu pai me encontrou no corredor depois e disse: filho, eu não sabia da reforma até que já estivesse pronta. Ela estourou um cartão de crédito que eu nem sabia que ela tinha. Me desculpa, ele parecia cansado e derrotado. Eu disse a ela que precisávamos pagar você primeiro, e ela respondeu que você podia esperar. Depois disso, eu estabeleci um limite e parei de emprestar dinheiro. Minha mãe não falou comigo por 2 semanas. Meu pai ligava a cada poucos dias só para saber como eu estava. Se desculpava pelo comportamento dela e dizia que estava tentando juntar o aluguel atrasado por conta própria. O namorado dela começou a praticamente morar lá cerca de 6 meses atrás. Trevor usa a comida da geladeira que eu etiquetei, estaciona na minha vaga reservada e age como se fosse dono do lugar. Quando percebi que ele tinha ficado lá 5 noites seguidas, liguei para meu pai, dizendo que ele estava lá com muita frequência. Meu pai respondeu com um tom exausto que sua mãe o convidou para ficar temporariamente enquanto ele coloca o negócio dele em funcionamento. Eu disse a ela para pedir sua permissão primeiro, já que a propriedade é sua. Ela disse que você ficaria bem com isso. Eu fui até lá no dia seguinte, entrei e encontrei o Trevor no meu sofá, de cueca, jogando videogame às 2 da tarde numa terça-feira. Onde estão os outros? Eu perguntei. Trabalhando, ele disse sem tirar os olhos da tela. A Megan disse que eu podia ficar aqui de dia, o AFI melhor que no meu lugar. Você não mora aqui, eu disse. Cara, relaxa, é só temporário. Eu convoquei uma reunião de família naquela noite, mãe, pai, Megan e Trevor, todos sentados na minha sala que eles vinham tratando como se fosse o clube particular deles. O Trevor não mora aqui, eu disse, ele não está em nenhum contrato, não paga aluguel e precisa sair. Minha mãe entrou na conversa imediatamente, ele é o namorado da Megan, ele é praticamente da família, por que você está sendo tão possessivo? Porque é a minha propriedade e eu não concordei que ele morasse aqui. O Trevor tentou usar uma voz diplomática. Olha cara, eu só estou aqui ajudando a Megan, contribuindo no que posso. Você não está contribuindo com nada, você está comendo minha comida, usando minha vaga de estacionamento e ficando largado aqui durante o horário comercial, quando deveria estar construindo seu império. A Megan começou a chorar. Você está sendo cruel, o Trevor está passando por um momento financeiro difícil e nós só estamos tentando ajudá-lo a se reerguer. Não é meu problema, ele é um ocupante não autorizado e eu vou emitir um aviso de desocupação por violação do contrato. Ou o Trevor sai em 7 dias ou eu inicio o processo de despejo contra todos vocês. Eu já tinha pesquisado, a lei do Texas era clara, ocupantes não autorizados eram uma violação do contrato, eu podia emitir um aviso formal de desocupação conforme os termos do contrato, ou eles corrigiam a violação ou todos enfrentariam um processo de despejo forçado. Eu já tinha o aviso digitado, datado, pronto para ser afixado e enviado por correio registrado conforme as exigências do Texas. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Você não pode simplesmente expulsá-lo. Para onde ele vai? Literalmente para qualquer lugar que não seja a minha propriedade. 7 dias para resolver isso. Depois disso eu entro com o pedido no tribunal de pequenas causas e deixo o processo seguir. Meu pai então falou, baixo mais firme, ele está certo. O Trevor não está no contrato, está é a propriedade dele. Deveríamos ter pedido permissão antes de convidar qualquer pessoa para ficar. Minha mãe se virou contra ele, não ouse ficar do lado dele agora. Eu não estou tomando lados, estou dizendo os fatos, isso está errado e você sabe disso. O Trevor se levantou tentando parecer durão, isso é loucura, eu não fiz nada além de ser respeitoso. Você é um encostado, vestindo a generosidade do meu filho como se fosse um casaco, meu pai disse, levantando-se também. Arrume suas coisas. O Trevor foi embora em 5 dias. A Megan não falou comigo por 1 mês. Minha mãe mandava mensagens passivo-agressivas sobre união familiar e perdão. Meu pai me ligou no dia seguinte à saída do Trevor. Obrigado por se manter firme. Isso precisava acontecer. Sua mãe tem sustentado aquele garoto e drenado a conta bancária da Megan para apoiá-lo. Talvez isso acorde as duas. Não acordou, mas me mostrou onde meu pai realmente estava quando importava.
Em março deste ano meu pai recebeu o diagnóstico, câncer de pâncreas estágio 3. A oncologista, uma mulher com aparência cansada que provavelmente já tinha dado essa notícia 1000 vezes, foi direta com os números, 6 a 12 meses sem tratamento, talvez 18 a 24 com quimioterapia e radioterapia agressivas. Mas o tratamento vai fazer você se sentir péssimo. Meu pai apenas ficou sentado naquela sala de exame estéril, assentindo como se ela estivesse explicando algo técnico. Minha mãe chorava, eu tentava processar o que 6 a 12 meses realmente significavam. Os meses seguintes foram exames, biópsias e consultas com especialistas para confirmar o estágio e definir um plano. Ele também precisava colocar um catéter e estabilizar os exames antes. Quando tudo finalmente ficou pronto e o cronograma de infusão abriu, a data mais cedo que nos deram foi a primeira semana de agosto. A médica continuou, se houver algo que você queira fazer, algum lugar que queira ver, eu recomendo fazer antes do tratamento começar no início de agosto. Você tem sua força agora, quando começarmos a quimioterapia viajar vai ser difícil. Meu pai tem um livro de mesa de centro sobre a Nova Zelândia que ele guarda há 20 anos, montanhas, fiordes, geleiras, o tipo de paisagem que faz o Texas parecer um estacionamento. Ele folheava aquele livro constantemente, explicava as formações geológicas, os desafios de engenharia para construir infraestrutura naquele terreno. Para ele não era apenas turismo, era ver o que os humanos conseguem construir em lugares impossíveis. O cronograma do médico bateu diferente depois do diagnóstico. Isso não era algum dia, isso era literalmente agora ou nunca. Eu passei 3 semanas pesquisando tudo, montei um itinerário detalhado, Ilha Sul pelas paisagens dramáticas, Ilha Norte pelas formações geotérmicas. Eu vim acumulando pontos e milhas há anos por causa de viagens de trabalho e bônus de cartão de crédito. O preço de varejo de tudo teria sido $54.000, mas entre pontos e reservas estratégicas eu reduzi para cerca de $22.000 do próprio bolso. Ainda um impacto enorme, mas administrável com meus bônus e economias. Reservei classe executiva porque meu pai não aguentaria econômica por 14 horas, não com o câncer consumindo ele. Hotel 4 estrelas em Keenstow, cruzeiro pelo Milford Sound, passeio de helicóptero sobre geleiras, trilhas guiadas adaptadas à resistência reduzida dele, tarifas flexíveis porque a saúde dele podia piorar a qualquer momento. Eu anunciei tudo no jantar de domingo, com o itinerário impresso, confirmações de hotel, tudo organizado em uma pasta. Meu pai realmente chorou, segurou minha mão com uma força que já estava mais fraca do que costumava ser e disse, eu nunca pensei que realmente veria isso, especialmente não agora. A reação da minha mãe foi diferente, ela imediatamente começou a folhear o itinerário contando, isso é só para 2 pessoas, e eu e a Mega? É uma viagem de pai e filho, eu disse, para a lista de desejos do pai antes do tratamento começar. O rosto dela mudou, aquele olhar que eu já tinha visto 1000 vezes, o que significava que eu tinha cometido uma ofensa imperdoável. Então você vai simplesmente nos deixar aqui enquanto vocês dois vão em uma viagem cara dessas, isso é incrivelmente egoísta, seu pai está doente, isso deveria ser um momento de família. Ele está fazendo algo generoso por mim, meu pai disse, com a voz firme mas cansada, não transforme isso em algo feio. Eu não estou transformando nada, estou apontando que ele está excluindo a própria mãe e a própria irmã do que pode ser a última viagem do pai dele. Essa última parte bateu como um tijolo, ela tinha usado a mortalidade dele como arma em uma única frase. Não é uma viagem de família, meu pai disse mais alto agora, é a minha viagem da lista de desejos que meu filho está pagando, você não tem o direito de se convidar. A mesa ficou em silêncio. Eu nunca tinha ouvido meu pai calá-la assim na frente de outras pessoas. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Tudo bem, eu vejo qual é o meu lugar. Ela se levantou e saiu da mesa. A Mega a seguiu, me lançando um olhar de ódio ao sair. Meu pai e eu ficamos sentados em silêncio por 1 minuto, então ele disse, obrigado por tudo isso. Ela vai tornar isso difícil, eu disse, provavelmente, mas isso é entre você e eu, ela não tem voto. Por cerca de 3 dias isso se manteve, meu pai e eu planejamos detalhes, falamos sobre o que queríamos ver, fizemos listas das paisagens com as quais ele sonhava havia 2 décadas. Então minha mãe começou a campanha. Primeiro foi o tratamento do silêncio, depois vieram os comentários em todas as reuniões de família. Deve ser bom poder pagar férias caras enquanto seus pais lutam com contas médicas, alguns filhos incluem toda a família no que pode ser as últimas memórias de seus pais. Acho que agora eu sei quem importa e quem não importa. Meu pai reagia todas as vezes, pare com isso, ele está fazendo algo gentil, não estrague isso, mas minha mãe colocou a Megan para trabalhar no mesmo discurso, mensagens, ligações, postagens nas redes sociais sobre união familiar e sobre não deixar ninguém para trás nos momentos mais difíceis. Uma noite, a Megan postou um longo story no Instagram sobre se sentir excluída por pessoas que deveriam te amar mais, com música triste e tudo, e então meu pai ficou quieto. Eu percebi isso durante uma de nossas sessões de planejamento, ele parecia distraído, estressado, fisicamente mais desgastado do que o normal, até que finalmente disse, sua mãe tem falado comigo todos os dias sobre essa viagem.
dizendo que eu estou escolhendo você em vez dela, que sou um péssimo marido por concordar em excluí-la enquanto estou morrendo, ela está tornando minha vida miserável. Lá estava o cartão da mortalidade, usado como arma diariamente. Você quer cancelar? Eu perguntei. Não, mas eu também não quero passar o que talvez sejam meus últimos bons meses ouvindo ela usar isso contra mim todos os dias. Ele fez uma pausa, parecia exausto de uma forma que não tinha nada a ver com o câncer. E se convidássemos elas só para acabar com a guerra em casa? Eu olhei para ele. Você realmente quer elas lá? Sim, filho, seria melhor. Vai custar mais, eu disse, talvez mais $16.000 do próprio bolso depois de usar os pontos que ainda me restam. Eu sei, e não é justo pedir isso, mas estou pedindo mesmo assim. Eu disse sim e estendi a reserva para nós 4. Entre pontos e dinheiro, o total do meu bolso chegou a cerca de $38.000, mais da metade do que eu levo para casa em um ano depois dos impostos. 3 semanas antes da partida, a Megan mencionou o Trevor no jantar de domingo. Então, o Trevor está realmente interessado na Nova Zelândia, ele tem pesquisado o cenário de startups em Auckland. Eu nem levantei os olhos do prato, bom para o Trevor. Eu estava pensando, ela continuou, seria incrível se ele pudesse ir. Ele é basicamente da família. Não, eu disse, o orçamento já estourou. Minha mãe entrou na conversa, mas querido, o Trevor vai fazer parte desta família em breve. Você não quer que seu pai tenha todo mundo importante lá? Essa pode ser a última chance dele criar memórias com todos nós. O garfo do meu pai parou no meio do caminho até a boca, a mão que o segurava tremia levemente, efeito colateral do câncer ou apenas exaustão, difícil dizer. Ninguém me perguntou se eu quero o Trevor lá, eu não quero. Minha mãe lançou um olhar para ele, pai. Eu não quero ele lá, meu pai repetiu mais alto. Isso já é mais gente do que eu planejei, eu queria uma viagem com meu filho, agora somos 4, essa é a linha. O Trevor poderia pagar a parte dele, a Meg ofereceu, com a voz defensiva. Então o Trevor pode reservar a própria viagem, eu disse, essa aqui está completa. Quando eu disse que ele deveria pagar a própria ida para Nova Zelândia, aquela microexpressão me contou tudo sobre a conta bancária dele. 4 semanas antes da partida, meu pai me ligou no trabalho, a voz dele estava diferente, tensa, ansiosa, do jeito que ficava quando algo estava realmente errado. Filho, preciso que você venha a casa agora, não diga a eles que eu liguei. 20 minutos depois, eu estava estacionado na rua de baixo. Meu pai me encontrou na esquina, olhando por cima do ombro como se estivesse sendo seguido. Eles estão planejando algo, ele disse, algo ruim. Que tipo de ruim? Fraude de identidade ruim. Sua mãe tem falado com o Trevor no viva voz quando acha que eu estou dormindo, eles vão usar as informações do seu cartão de crédito para comprar uma passagem para ele. Meu sangue gelou. Como eles conseguiriam os dados do meu cartão? A Megan tirou uma foto do seu cartão no mês passado quando você deixou a carteira no balcão durante o jantar de domingo. Eu vi ela fazer isso, mas não pensei em nada na hora, achei que ela só estivesse no telefone. E a mãe sabe disso? Ela foi quem mandou a Megan fazer isso. Eles estão planejando isso há semanas, vão tentar comprar uma passagem para o Trevor usando os dados do seu cartão, depois que comprarem, acham que você vai simplesmente aceitar em vez de causar drama. Eu me senti enjoado. Isso é fraude de cartão de crédito, isso é roubo de identidade. Eu sei, por isso estou te contando, isso cruza uma linha que eu não posso ignorar, mesmo que custe meu casamento. As mãos dele tremiam. Eles estão dispostos a cometer crimes para conseguir o que querem, e estão usando meu câncer para justificar isso. O que você quer que eu faça? Pare eles do jeito que for preciso, eu vou te apoiar completamente, estou cansado de proteger pessoas que fariam isso com você. Eu passei a hora seguinte ao telefone, liguei primeiro para a administradora do meu cartão de crédito e expliquei a situação, que membros da minha família haviam fotografado meu cartão e estavam planejando compras fraudulentas. A primeira atendente foi compreensiva, mas direta. Senhor, eu posso congelar este cartão e emitir um novo número imediatamente. Qualquer tentativa de cobrança no número antigo será recusada automaticamente. Faça isso, e você pode sinalizar a conta para monitoramento de fraude? Absolutamente, estou registrando tudo o que você me contou, se alguém tentar contestar uma cobrança recusada ou alegar autorização, teremos isso documentado. Um novo cartão será enviado durante a noite, com um número completamente diferente. Recebi um número de caso FR2847392. O cartão antigo foi congelado instantaneamente. Em seguida, liguei para a companhia aérea e expliquei que alguém tinha os dados do meu cartão e poderia tentar reservar passagens de forma fraudulenta. Podemos adicionar notas de segurança à sua reserva, disse a atendente. Qualquer alteração ou adição exigirá verificação presencial com documento com foto e o cartão físico correspondente aos nossos registros. Eu forneci o novo número do cartão que receberia. Qualquer reserva feita com o número antigo não seria processada. Na manhã seguinte, recebi um alerta de transação recusada às 9 horas da manhã.
Alguém tentou cobrar $8.400 na companhia aérea usando o cartão morto. Rejeição automática. Eu liguei imediatamente para o departamento de fraude do meu cartão de crédito. Essa é a tentativa sobre a qual avisei ontem. Número de caso FR2847392. Nós vemos aqui, a transação foi recusada devido ao status de cartão congelado. Você gostaria de prosseguir legalmente? Absolutamente. Eu dirigi direto para a delegacia, setor não emergencial, sentei com uma detetive e expus tudo, o aviso do meu pai, a foto do cartão de crédito, os números de caso de fraude, a tentativa de cobrança que acabará de ser recusada. A detetive era uma mulher na casa dos 40 anos que parecia genuinamente irritada em meu nome. Então sua família tentou roubar as informações do seu cartão de crédito para comprar uma passagem para o namorado da sua irmã enquanto seu pai está morrendo de câncer? Essa é a situação. E seu pai está disposto a testemunhar sobre o que ouviu? Ele dará uma declaração por escrito. Ela fez cópias de tudo. Eu assinei uma declaração juramentada e entreguei capturas de tela do registro da transação recusada e dos números de caso. Pela lei do Texas, isso configura o uso fraudulento de informações de identificação e tentativa de abuso de cartão de crédito. Vou precisar contatar a companhia aérea, documentar a tentativa de reserva e obter a declaração do seu pai. Construir um caso sólido leva tempo. Quanto tempo estamos falando? Semanas no mínimo, provavelmente mais, essas coisas não andam rápido. O voo deles é em 4 semanas. Ela me olhou, e o seu? No mesmo dia, horário diferente. O meu é às 6 da tarde, o deles às 6 da manhã. Vou trabalhar nisso o mais rápido possível. Precisamos de material suficiente para mandados de prisão. Se eu conseguir coordenar com a polícia do aeroporto DFW, podemos executar os mandados quando eles chegarem para o voo. Essa é a forma mais limpa de fazer isso. Passei as semanas seguintes acompanhando tudo. A companhia aérea confirmou que alguém havia ligado fingindo ser eu e tentou reservar usando o número antigo do cartão, que foi recusado. Meu pai entregou sua declaração por escrito sobre ter ouvido o planejamento deles. A detetive construiu o caso com registros bancários e logs de chamadas. 5 dias antes do voo, ela me ligou, temos o suficiente para os mandados de prisão, o juiz assinou hoje de manhã. Eu coordenei com a polícia do aeroporto DFW, eles executarão os mandados quando sua família chegar ao check-in. Meu pai se mudou para minha casa naquela semana, disse à minha mãe que precisava ficar mais perto do médico para alguns exames, ela não questionou, estava ocupada demais se preparando para as férias roubadas. O voo deles estava marcado para 6 horas da manhã do dia 16 de julho, o que significava que precisariam estar no DFW por volta das 4 horas da manhã para o check-in internacional. O meu era às 6 da tarde no mesmo dia. Eu não estava lá, não precisava estar. A detetive me ligou às 5 da manhã, pegamos eles. A polícia do aeroporto executou os mandados no check-in, eles estão sob custódia. Eis o que eu soube depois pelo relatório policial. Eles chegaram às 4 da manhã vestidos para um resort de praia, enquanto a Nova Zelândia estava entrando no inverno, a Megan de vestido de verão, minha mãe de calças de linho, o Trevor de shorts, carregando bagagens caras. A Megan já estava filmando vibes de aeroporto para o Instagram. Eles chegaram ao balcão da companhia aérea e a atendente começou a processar as passagens. 2 policiais do aeroporto DFW se aproximaram. A senhora é a senhora Whitmore e Megan Whitmore? O rosto da minha mãe ficou confuso. Sim, do que se trata? Senhora, temos mandados de prisão contra vocês, precisam nos acompanhar. O quê? Deve haver algum engano. Nenhum engano, senhora. A senhora está presa por uso fraudulento de informações de identificação e tentativa de abuso de cartão de crédito. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Foi aí que minha mãe começou a gritar, este é o meu filho, ele está tentando arruinar a última viagem do pai moribundo dele, ele é sem coração, meu marido tem câncer. Senhora, seu marido apresentou uma declaração confirmando o plano de vocês para cometer fraude. Foi ele quem denunciou. Silêncio absoluto. O Trevor tentou recuar, eu não sei do que você está falando, eu sou só um passageiro. Senhor, nós também temos um mandado para você, você participou do planejamento da compra fraudulenta, você está preso. As algemas apareceram. A Megan estava chorando, vocês não podem fazer isso, nós temos um voo, deveríamos estar indo para Nova Zelândia. Vocês deveriam estar indo para a cadeia do condado, vocês tentaram roubo de identidade. A realidade começou a cair. As passagens deles eram reais, eu tinha pago por elas meses antes, mas mandados significavam que ninguém voaria para lugar nenhum. Eles foram processados, fotografados, tiveram as impressões digitais coletadas. O Trevor ligou para o pai dele da cadeia do condado, a Megan ligou para uma amiga que apareceu 3 horas depois com dinheiro para a fiança, minha mãe ligou para um parente.
As acusações foram formalizadas: uso fraudulento de informações de identificação, tentativa de abuso de cartão de crédito, conspiração, uma acusação para cada uma, minha mãe e a Megan, duas para o Trevor porque ele fez a ligação se passando por mim, mais conspiração. Meu pai e eu embarcamos no nosso voo para Auckland naquela noite. A viagem foi tudo o que meu pai sonhou. Queenstown é diferente quando você está olhando montanhas pela janela com seu pai morrendo ao seu lado, com lágrimas nos olhos. Milford Sound foi o grande momento, 3 horas de carro por Fiordland, vales tão profundos que ficavam na sombra a maior parte do dia. Quando meu pai viu o Mitre Peak pela primeira vez, ele simplesmente ficou ali chorando. Eu nunca pensei que realmente veria isso, ele disse. Fizemos o cruzeiro pelo fiord, cachoeiras, penhascos, focas nas rochas, meu pai tirou 300 fotos. Não falava muito, só absorvia tudo. Sua mãe teria reclamado do frio, ele disse em certo momento. A Megan teria ficado no telefone o tempo todo, o Trevor teria tentado transformar tudo em marca pessoal. Ainda bem que somos só nós dois. Alguns dias meu pai não se sentia bem, o câncer, a viagem, a altitude. Pedíamos serviço de quarto, assistíamos documentários e apenas conversávamos. Me desculpa por ter demorado tanto para enfrentar sua mãe, ele disse uma noite. Você se posicionou quando importava, eu deveria ter feito isso anos atrás. O favoritismo, a forma como ela te tratava, eu deixei acontecer porque era mais fácil do que brigar com ela. Ele fez uma pausa. Eu tenho orgulho de você por tudo, por cuidar de si mesmo quando nós não cuidamos, por ter coragem de processá-los, por me trazer aqui. Na última manhã, estávamos tomando café da manhã com vista para o lago Wakatipu. O telefone do meu pai vibrou, minha mãe ligando da cadeia do condado. Por favor, precisamos de dinheiro para a fiança, somos sua família, por favor não nos abandone. Meu pai virou o telefone com a tela para baixo. Ela fez as escolhas dela. Nós voltamos para casa 10 dias depois. Meu pai estava exausto, mas mais feliz do que eu o via há anos. O processo criminal levou meses. A Defensoria Pública tentou negociar, o promotor ofereceu um acordo, suspensão condicional do processo para minha mãe e para Megan, restituição, proibição de contato e confinamento como condição. O Trevor não recebeu a mesma clemência porque tinha antecedentes e foi ele quem fez a ligação para a companhia aérea fingindo ser totalmente o filho dela. Minha mãe inicialmente se recusou, achou que disputa familiar era defesa legal. O pai do Trevor contratou um advogado particular para ele, que tentou alegar que o Trevor foi manipulado e não sabia que era ilegal. Os registros telefônicos e a declaração do meu pai sobre o Trevor fazer a ligação se passando por mim destruíram essa defesa. Durante tudo isso, eles me assediaram por meio de intermediários, amigos e parentes, ligando para dizer que eu estava destruindo a família. Mensagens longas no Facebook sobre exageros sobre como eles estavam enfrentando antecedentes criminais por causa de um mal-entendido. Eu encaminhei tudo para a detetive. Continue enviando, todo contato indireto ajuda o caso. Meu pai começou o tratamento, quimioterapia e radioterapia agressivas. Ele ficou muito doente, perdeu peso, perdeu cabelo, mas nunca reclamou, e quando parentes tentaram ligar para pressioná-lo a retirar as acusações, ele bloqueou todos. Eu disse ao promotor que estava disposto a testemunhar se fosse a julgamento. Ele disse depois de uma sessão pesada de quimioterapia, eles precisam ouvir o que planejaram, como usaram meu câncer para justificar isso. O caso se arrastou por meses porque é o sistema de justiça, não um restaurante de fast food. Minha mãe tentou blefar com o acordo no começo, continuava chamando de mal-entendido familiar, como se isso fosse defesa legal e não apenas algo que você diz para uma tia para evitar consequências. Então o advogado dela colocou tudo na mesa, a declaração juramentada do meu pai, a tentativa de cobrança recusada, os registros de ligações da companhia aérea, as anotações de fraude, toda a trilha de papel. O acordo oferecido era o melhor resultado que ela iria ver, então elas aceitaram. Minha mãe e a Megan se declararam sem contestação, com suspensão condicional do processo. O Trevor também se declarou, mas o juiz o tratou como o adulto que ele fingia ser. A sentença foi rápida depois disso. Minha mãe recebeu suspensão condicional do processo com supervisão comunitária, com 90 dias de encarceramento como condição, em prisão estadual, restituição total de todas as despesas documentadas relacionadas ao caso, cerca de $12.000 no total, e uma ordem de não contato por 5 anos. A Mega recebeu os mesmos termos, com 60 dias de encarceramento como condição em prisão estadual. O Trevor recebeu pena direta de prisão, 12 meses, mais liberdade condicional depois. O juiz não foi simpático. Você não pode usar a doença terminal de alguém como um código de desconto para cometer fraude. O tempo de prisão reflete que isso foi calculado, não um erro. Meu pai e eu saímos juntos. Ele usava uma bengala, ainda fraco, mas vivo. Como você se sente? Eu perguntei. Mais leve, como se eu finalmente tivesse me livrado de um peso que carregava há 30 anos.
Eu ainda processei eles pelo aluguel atrasado e danos, 15 mil dólares de aluguel não pago, mais custos legais, mais danos, processo aberto enquanto eles aguardavam a sentença. O advogado deles tentou arquivar, dizendo que o caso criminal cobria isso. Meu advogado derrubou na hora. O caso criminal trata de fraude e roubo de identidade, este trata de anos de aluguel não pago, são questões separadas. O julgamento civil foi mais rápido. Eu tinha 4 anos de documentação, contratos de aluguel, registros de pagamento, extratos bancários. Meu administrador de propriedades testemunhou sobre o comportamento deles e a recusa em pagar valor de mercado. O juiz decidiu a meu favor, 15 mil dólares de aluguel atrasado, 8 mil dólares em honorários advocatícios, 5 mil dólares em danos, total de 28 mil dólares. Eles declararam falência depois de cumprir o tempo de prisão. Meu advogado se opôs à extinção da dívida com base em fraude. A restituição criminal permaneceu, isso nunca é perdoável em falência. Parte da condenação civil foi anulada, mas eu já tinha colocado gravames onde pude. Qualquer restituição de imposto ou salário legítimo é retida. A quimioterapia funcionou melhor do que qualquer um esperava. 6 meses após a sentença, os exames mais recentes do meu pai mostraram que o tumor havia encolhido o suficiente para a cirurgia. Eles fizeram o procedimento de VIP, uma cirurgia brutal, meses de recuperação. Os exames pós-operatórios não mostraram tumor visível. A oncologista foi cautelosamente otimista. Chamamos isso de nenhuma evidência de doença, não de cura. Cânceres pancreáticos são agressivos demais para essa palavra, mas este é o melhor resultado que poderíamos esperar. Meu pai chorou quando ela contou. Eu pensei que já estaria morto agora. Você respondeu melhor do que esperávamos. Detecção precoce, tratamento agressivo e, honestamente, sua atitude provavelmente ajudou. Você ainda não está fora de perigo, mas você ganhou tempo real. Ele se mudou para um pequeno apartamento perto de mim, recusou-se a se reconciliar com minha mãe mesmo depois de ela cumprir a pena, entrou com pedido de divórcio enquanto ela ainda estava presa, mandou os papéis para serem entregues na unidade prisional. Ela contestou, alegou abandono, alegou que ele estava incapaz por causa do tratamento, alegou que eu o tinha manipulado. O advogado do meu pai apresentou os registros médicos mostrando plena capacidade, além das declarações dele no processo criminal demonstrando tomada de decisão clara. E a declaração escrita dele dizia, minha esposa tentou cometer fraude criminosa contra meu filho enquanto usava meu diagnóstico como justificativa. Ela não demonstrou nenhum arrependimento genuíno e eu não quero passar o tempo que ainda me resta legalmente ligado a alguém que faria isso. O divórcio foi concluído, estado de bens comunitários, mas meu pai tinha documentação mostrando que ela não contribuía financeiramente havia anos, então ela saiu apenas com as dívidas dela, o histórico criminal e o negócio de velas. A Megan saiu depois de cumprir a pena, mudou-se para Oklahoma para morar com uma amiga, agora trabalha no varejo, o Instagram dela ficou privado, o do Trevor simplesmente desapareceu. Minha mãe tentou entrar em contato depois de cumprir a sentença, e-mails falando de reconciliação, de família, de lições aprendidas, meu pai bloqueou, eu bloqueei. Agora temos jantares em família, eu, meu pai, meu tio, minha avó, as pessoas que não incentivaram o comportamento da minha mãe e que cortaram contato com ela depois de saber da fraude. O dia de ação de graças daquele ano foi na minha casa, meu pai parecia bem, ainda magro, cansava fácil, mais vivo, o cabelo voltando a crescer, grisalho. Conversamos sobre os exames, planos de viagem se ele continuasse saudável, coisas normais. Meu tio mencionou minha mãe uma vez, disse que ela ligou perguntando se eu tinha visto meu pai, queria saber se ele a perdoaria se ela pedisse desculpas do jeito certo. Meu pai nem levantou o olhar, não existe jeito certo de pedir desculpas pelo que ela fez, e perdão não é algo devido só porque alguém se sente mal pelas consequências. Seguimos para outros assuntos. Cerca de 18 meses após a sentença, eu estava saindo do escritório por volta das 6 da tarde quando vi o Iglander da minha mãe no estacionamento, ela estava encostada nele, a Megan no banco do passageiro. Meu primeiro instinto foi ligar para a polícia, elas tinham uma ordem de não contato como parte da liberdade condicional, mas tecnicamente aquilo era um estacionamento público e elas ainda não estavam se aproximando. Mesmo assim, caminhei em direção ao meu carro, minha mãe se afastou do veículo, por favor, só 5 minutos, eu imploro. Eu parei a uns 4,5 metros, mantive as chaves na mão. Você está violando sua liberdade condicional ao estar aqui. Eu não estou me aproximando, só estou falando, por favor, só escuta. A Megan saiu do carro, parecia acabada, cabelo preso para trás, sem maquiagem, vestindo uniforme de alguma rede de loja de artesanato, a garota do Instagram tinha desaparecido. Estamos perdendo tudo, minha mãe disse com a voz quebrada, a liberdade condicional, os pagamentos de restituição e as taxas de supervisão levam a maior parte do meu salário, mal consigo pagar aluguel. A Megan está vivendo em um apartamento de um quarto com 2 colegas, não conseguimos empregos decentes com nossos antecedentes, estamos afundando. É isso que acontece quando você comete crimes. Nós cometemos um erro, a voz da Megan subiu,
Desesperada, um erro e você destruiu nossas vidas inteiras. Você tem ideia de como é a cadeia, de como é tentar encontrar trabalho com antecedentes. Eu nem consigo ser promovida a líder de turno por causa da verificação de antecedentes. Vocês não cometeram um erro. Vocês planejaram fraude por semanas. Você fotografou meu cartão de crédito. Tentou roubar minha identidade. Essas foram escolhas. Minha mãe deu um passo à frente. Eu levantei a mão. Chega perto o suficiente. Ela parou, olhos vermelhos. Seu pai está envenenando você contra nós. Ele te transformou em alguém frio, alguém que veria a própria mãe sofrer. Meu pai não me transformou em nada. Ele só parou de proteger vocês das consequências. Nós somos família. A voz da minha mãe se quebrou completamente, agora chorando de verdade. Nós te criamos, te demos tudo, e você nos paga colocando-nos na cadeia, tirando tudo de nós. Você deu tudo para Mega. Eu fiquei com faculdade comunitária e doações de plasma. Isso não é justo. Você pagou o advogado dela enquanto eu vendia sangue para comprar livros. Não fale comigo de justiça. A Megan estava chorando também agora. Eu sinto muito. Está bem. Sinto muito por termos tentado usar seu cartão. Sinto muito pelo Trevor. Sinto muito por tudo. Por favor, estamos implorando. Cancele a restituição. Fale com seu advogado. Não conseguimos viver assim. A restituição não é opcional. É ordem judicial. Eu não poderia cancelar nem se quisesse. Você poderia falar com eles. Minha mãe insistiu. Poderia dizer que já sofremos o suficiente. Que aprendemos a lição. Por favor, eu sou sua mãe. Estou implorando. Eu olhei para ela, olhei de verdade, essa mulher que favoreceu a Mega a minha vida inteira, que me fazia sentir culpa por pedir o mínimo de justiça, que planejou cometer crimes contra mim e chamou isso de família. Não. Você usou o câncer do pai para justificar me roubar, cometeu fraude de identidade, tentou dar um golpe para entrar numa viagem que eu paguei para que meu pai pudesse ver algo antes de morrer, e quando foi pega, me culpou por exagerar. Você nunca pediu desculpas de verdade pelo que fez, só por ter sido pega. Estou pedindo desculpas agora. As mãos da minha mãe tremiam. Estou aqui implorando. O que mais você quer? Eu não quero nada de você. Quero que me deixe em paz e pague sua dívida. A Megan tentou outro ângulo. E o pai? Você não acha que ele iria querer que nos reconciliássemos? Ele está indo bem agora. Venceu a doença. Você não acha que ele iria querer a família reunida de novo? O pai se divorciou da mãe enquanto ela estava presa. Deu uma declaração juramentada contra vocês no processo criminal. Ele não quer nada com vocês. Pare de usá-lo como acessório. Ele não foi manipulado, estava cansado de ser casado com alguém que cometeria crimes e culparia todos os outros. Foi a melhor decisão que ele já tomou. O rosto da minha mãe mudou, o desespero virou algo mais feio. Você é igual a ele, fria, implacável, vai acabar sozinha. Eu não estou sozinho, tenho meu pai, tenho os familiares que não cometeram crimes, tenho uma vida que não inclui pessoas que roubam de mim. Nós somos seu sangue, a Megan disse, isso tem que significar alguma coisa. Significa que eu sei exatamente quem vocês são e escolho não ter isso na minha vida. Eu passei por elas em direção ao meu carro, minha mãe agarrou meu braço, eu parei. Não encoste em mim. Ela soltou imediatamente, mãos para o alto. Por favor, não temos mais nada, sem dinheiro, sem perspectivas, sem família, você tirou tudo de nós. Eu não tirei nada, o tribunal fez isso depois que vocês cometeram crimes, isso é responsabilidade de vocês. Eu sou sua mãe. Ela estava soluçando agora. Isso não significa nada para você? Eu entrei no meu carro, liguei o motor, abaixei o vidro só o suficiente para ser ouvido. Você é a mulher que me criou acreditando que família significava alguma coisa, e depois provou que não significava quando cometeu fraude contra o próprio filho. É isso que você significa para mim. Eu fui embora, vi as duas pelo retrovisor, minha mãe desabou contra o carro, a Megan segurando ela. Meu telefone começou a explodir 20 minutos depois. Mensagens do número da Mega. Você é sem coração. Perdemos tudo e você nem se importa. O pai teria vergonha de quem você se tornou. Eu encaminhei tudo para o meu advogado. Ele me ligou 30 minutos depois. Elas violaram a liberdade condicional ao entrar em contato com você. Posso registrar um relatório se você quiser. Isso vai estender a liberdade condicional? Provavelmente, pode adicionar exigências de supervisão. Possível curto período de prisão por violação. Eu pensei de verdade. Faça. As duas foram chamadas por violação da liberdade condicional. Minha mãe teve a liberdade condicional estendida por mais um ano com apresentações mensais. A Mega recebeu o mesmo mais 30 dias de prisão por múltiplas tentativas de contato. Meu pai e eu jantamos. Na noite em que descobri que elas tinham me emboscado no estacionamento, contei tudo para ele, o implorar, o choro, toda a encenação. O que você disse? Não. Ele assentiu devagar. Bom. Elas não querem perdão, querem que as consequências desapareçam, e essas coisas não são a mesma coisa. A mãe disse que você iria querer reconciliação. Meu pai riu de verdade.
Eu dei uma declaração juramentada contra elas no processo criminal, me divorciei dela enquanto estava presa. Que parte disso sugere que eu quero reconciliação? Foi exatamente o que eu disse. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.